Que a paz do Senhor esteja com você agora, no exato momento em que você abre este vídeo. Se você chegou até aqui, eu creio que não foi por acaso. Existe algo dentro de você que está cansado de esperar. Existe uma porta na sua vida que está fechada há tempo demais. E você já bateu, já chorou, já pediu, e parece que nada se move. Eu quero te dizer, antes de qualquer coisa, essa espera está mais perto do fim do que você imagina. Hoje eu vou orar com você a partir de uma palavra que está no livro do profeta Isaías, capítulo 45. É uma palavra sobre portas que se abrem, sobre caminhos que se endireitam, sobre ferrolhos que se quebram. E eu creio, com todo o meu coração, que essa palavra não foi escrita apenas para ser lida. Ela foi escrita para ser declarada sobre a sua vida agora, com fé, com convicção, sem medo de acreditar de novo. Talvez você já tenha perdido a conta de quantas vezes pediu a mesma coisa. Quantas vezes chegou em casa cansado, sem forças, para nem colocar em palavras o que estava sentindo. Quantas vezes olhou para a mesma situação e pensou que, dessa vez, seria diferente. Não foi. Eu não estou aqui para te dizer que a espera não doeu. Ela doeu. E eu sei disso. Mas eu estou aqui para te lembrar que Deus não mede o tempo do jeito que nós medimos. E que o silêncio dele nunca foi ausência. Antes de começarmos, eu quero te convidar a fazer algo simples. Onde quer que você esteja, sentado, deitado, dirigindo, cozinhando, eu quero que você respire fundo e abra as mãos. Não é um gesto vazio. É um gesto de quem está dizendo: Senhor, eu não vou mais forçar essa porta com as minhas próprias forças. Eu entrego essa luta para o Senhor, porque eu já tentei sozinho e eu sei que, sozinho, eu não vou conseguir. Vamos entender juntos o que Deus está dizendo nessa passagem. Porque entender o contexto vai fortalecer a sua fé para declarar essa palavra com convicção. Isaías profetiza sobre um homem chamado Ciro. Ciro nem conhecia a Deus. Ele era um rei estrangeiro, de um povo que não servia ao Senhor, que não conhecia as Escrituras, que não tinha nenhuma relação de aliança com Deus. E, mesmo assim, muito antes de Ciro nascer, Deus já tinha decidido usá-lo. Deus disse que iria diante desse homem, que abriria diante dele portas que nenhum exército conseguiria arrombar sozinho, que entregaria nas mãos dele riquezas que estavam escondidas havia séculos. Se Deus fez isso por alguém que nem sequer o conhecia, que nunca tinha orado a ele, que nunca tinha buscado a sua face, imagine o que ele quer fazer por você. Você que clama o nome dele. Você que já chorou de madrugada pedindo uma resposta. Você que não desistiu, mesmo cansado, mesmo com vontade de largar tudo. Se a graça de Deus alcançou Ciro, quanto mais ela vai alcançar você. E existe um detalhe nessa história que eu não quero que passe despercebido. Deus fala com Ciro sobre tesouros que estavam guardados em cidades fortificadas, riquezas que reis antigos haviam escondido, achando que ninguém jamais chegaria até elas. Não eram tesouros fáceis de alcançar. Estavam protegidos, trancados, longe do acesso comum. E mesmo assim, Deus disse que entregaria isso nas mãos daquele homem. Porque quando Deus decide abrir uma porta, não existe cofre, não existe muralha, não existe distância que segure o que já foi prometido. Eu quero que você entenda isso hoje. Aquilo que você está esperando pode parecer trancado a 7 chaves, guardado longe demais do seu alcance. Mas o mesmo Deus que abriu cidades fortificadas para um rei estrangeiro sabe exatamente onde estão as chaves da sua resposta. A palavra diz assim: Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, que te chama pelo teu nome. Guarde essas palavras no seu coração. Portas de bronze, ferrolhos de ferro. Repare que não são portas de madeira, fáceis de empurrar, fáceis de arrombar, com um pouco de esforço. São portas fortes,
pesadas, construídas propositalmente para resistir, para não ceder, para durar. É esse tipo de porta que Deus promete quebrar na sua vida. Aquilo que parecia impossível de mover. Aquilo que parecia definitivo, permanente, fechado para sempre. Deus não está dizendo que você vai precisar de mais força para empurrar. Ele está dizendo: eu mesmo vou quebrar essa porta. Você não precisa arrombar nada com as suas próprias mãos. Você só precisa caminhar na direção que Deus já está indo. Porque Ele foi na frente. E repare também no final da promessa: tesouros escondidos, riquezas encobertas. Isso significa que aquilo que Deus vai te dar não estava perdido. Estava escondido, guardado, reservado para o tempo certo. A demora que você viveu não foi um sinal de abandono. Foi um tempo de preparação, tanto do que Deus estava reservando para você, quanto de quem você estava se tornando enquanto esperava. E repare em outro detalhe importante dessa promessa. Deus diz que vai fazer tudo isso para que Ciro saiba que é o Senhor, que o chama pelo nome. Não é um Deus distante, cuidando de multidões sem rosto. É um Deus que sabe o seu nome, que conhece a sua história, que sabe exatamente qual porta está fechada na sua vida agora e que já está trabalhando para abri-la, mesmo que você ainda não veja nenhum sinal disso. Enquanto você espera, Ele já está agindo. Enquanto você duvida, Ele já está preparando. Enquanto você chora, Ele já está quebrando aquilo que parecia impossível de quebrar. Eu quero declarar agora sobre áreas específicas da sua vida, e eu quero que você não apenas escute, eu quero que você fale em voz alta comigo, porque existe um poder na palavra falada. Existe uma autoridade que Deus deu a você para declarar sobre a sua própria vida. Vamos começar pela sua família. Se existe uma briga que se arrasta há meses, um silêncio entre pais e filhos que já parece definitivo, uma mágoa entre irmãos que ninguém sabe mais como resolver. Eu declaro, em nome de Jesus, que Deus vai quebrar essa porta de bronze. Repita comigo, em voz alta, onde você estiver. A minha família será restaurada. As portas fechadas dentro da minha casa serão abertas. Eu declaro reconciliação onde havia distância. Eu declaro conversas onde havia silêncio. Eu declaro que aquele filho, aquele irmão, aquele pai que parece tão longe, vai encontrar o caminho de volta. Porque Deus, Ele vai adiante dessa história, endireitando o que estava torto. Agora eu quero declarar sobre o seu trabalho e sobre o seu sustento. Talvez você esteja cansado de bater em porta que não abre, currículo que não recebe resposta, negócio que não decola do jeito que devia, contas que chegam mais rápido do que a provisão consegue cobrir. Eu declaro, com a autoridade da palavra de Deus, que essa porta de bronze também vai ser quebrada. Diga em voz alta: a provisão de Deus está vindo na minha direção. O trabalho certo, a oportunidade certa, o caminho certo está sendo aberto agora. Não é sobre sorte, não é sobre esforço vazio, sem direção. É sobre um Deus que prometeu tesouros escondidos e riquezas encobertas para aqueles que Ele chama pelo nome. E você tem nome diante de Deus. Ele sabe exatamente onde você está e exatamente o que está faltando na sua mesa, no seu trabalho, na sua conta. Eu quero declarar de forma específica sobre as suas finanças. Se existe uma dívida que parece não ter fim, um planejamento que nunca fecha, uma sensação de que o dinheiro escorre entre os dedos, antes mesmo de chegar, eu declaro, em nome de Jesus, que essa também é uma porta de bronze diante de Deus. Diga em voz alta: eu recebo ordem sobre as minhas finanças. Eu recebo sabedoria para administrar o que Deus me confia. E eu recebo a provisão que falta para eu viver em paz, sem sufoco, sem aperto. Deus não prometeu tesouros escondidos para que você vivesse na escassez para sempre. Ele prometeu para que você soubesse, com clareza, que Ele é o Senhor que cuida até dos detalhes da sua conta bancária. Eu quero declarar também
sobre a sua saúde e sobre o seu corpo. Se existe um diagnóstico que assusta, um exame que ainda não saiu como devia, uma dor no corpo que já dura tempo demais, um cansaço que os remédios não resolvem sozinhos, eu declaro, em nome de Jesus, cura sobre a sua vida. Eu declaro que os ferrolhos que prendem o seu corpo estão sendo despedaçados agora. Repita comigo. O meu corpo responde à palavra de Deus. Eu recebo cura, recebo fôlego, recebo restauração. Deus não está distante da sua dor. Ele conhece cada exame, cada remédio, cada noite mal dormida por causa da preocupação. E ele diz: eu vou adiante de ti. Isso significa que, mesmo no tratamento, mesmo na consulta, mesmo na espera do resultado, Deus já está lá antes de você chegar. Eu quero declarar sobre a sua mente e sobre o seu coração. Se a ansiedade tem tomado conta dos seus dias, se os pensamentos não param, se o medo do amanhã tem roubado a sua paz hoje, eu declaro que essa também é uma porta de bronze que está sendo quebrada agora. A ansiedade não vai ter a palavra final sobre a sua vida. Diga em voz alta: eu recebo a paz de Deus, que excede todo entendimento. A minha mente descansa, porque eu sei quem vai adiante de mim. Eu quero declarar sobre os seus relacionamentos, sobre aquela amizade que se perdeu no caminho, sobre aquele casamento que está cansado, gasto, precisando de um novo fôlego, sobre aquele coração que está com medo de confiar de novo depois de já ter sido machucado. Deus está dizendo que vai endireitar os caminhos tortos. Não é sobre fingir que a dor não existiu. É sobre um Deus que sabe restaurar aquilo que parecia impossível de consertar. Diga em voz alta: eu recebo cura para o meu coração. Eu recebo coragem para amar de novo, sem o peso do que ficou para trás. Eu quero declarar sobre o seu propósito. Talvez você esteja numa fase da vida em que não sabe bem para onde ir. Um chamado que você sente, mas não sabe como caminhar até ele. Um dom que Deus colocou em você, mas que ainda está guardado, escondido, esperando o momento certo para ser revelado. Eu declaro que esse tesouro escondido está sendo trazido à luz agora. Diga comigo: eu vou descobrir com clareza o caminho que Deus preparou para mim. Eu não vou mais caminhar às cegas. Eu quero declarar agora sobre a sua vida espiritual e sobre a sua autoridade em oração. Talvez você tenha sentido nos últimos tempos um peso que não é só cansaço físico. Um desânimo que insiste em voltar. Uma sensação de que as suas orações não sobem, de que a sua fé está enfraquecida. Eu declaro que esse peso não veio para ficar. Diga em voz alta: eu recebo forças renovadas para orar, para crer, para persistir. A minha fé não está fraca. Ela está sendo fortalecida agora, nesta oração. Pela própria palavra de Deus. Você tem autoridade, dada por Deus, para declarar vida sobre a sua própria história. Use essa autoridade hoje e agora eu quero declarar sobre aquilo que você já pediu tantas vezes e ainda não recebeu resposta. Aquele sonho antigo, aquela oração que você já quase parou de fazer, porque parece que Deus não ouviu. Eu declaro que essa é uma porta de bronze que está sendo quebrada agora, nesta oração. A resposta que demorou não significa que Deus esqueceu de você. Significa que Ele estava preparando o tempo certo. O caminho certo, as pessoas certas, para que, quando a porta se abrisse, você soubesse, sem sombra de dúvida, que foi Ele quem abriu. Se puder, levante uma das mãos agora e declare comigo: eu não desisto. A minha espera está sendo transformada em testemunho. Aquilo que os outros diziam que era impossível, Deus vai fazer. Para que eu saiba que Ele é o Senhor que me chama pelo nome. Agora eu quero orar com você. Junte as mãos, feche os olhos se estiver num lugar seguro para isso. E ore comigo, em voz alta ou baixinho, mas com o coração inteiro. Senhor, eu venho diante do Senhor, reconhecendo que existem portas na minha vida que eu não consigo abrir sozinho. Existem caminhos tortos,
que eu não sei como endireitar. Existem ferrolhos que estão presos há tanto tempo que eu quase esqueci como era viver sem essa prisão, mas hoje eu escolho confiar na sua palavra, que diz que o Senhor vai adiante de mim. Senhor, eu entrego a minha família nas suas mãos. Restaure o que está quebrado. Reconcilie o que está distante. Traga de volta quem se afastou. Cure as feridas que o tempo não conseguiu curar sozinho. Eu entrego o meu trabalho e o meu sustento nas suas mãos. Abra as portas que os homens fecharam. Traga a provisão que eu preciso, no tempo certo, do jeito certo, sem atraso e sem falta. Eu entrego as minhas finanças nas suas mãos. Põe a ordem onde eu não consigo enxergar saída. Me dê sabedoria para administrar o pouco ou o muito que eu tenho. E abra os caminhos de provisão que eu ainda não vejo. Eu entrego a minha saúde e o meu corpo nas suas mãos. Toque cada célula, cada exame, cada tratamento. Traga cura onde há doença e força onde há cansaço. Eu entrego a minha mente e o meu coração nas suas mãos. Acalme os pensamentos que me perturbam. Substitua o medo pela sua paz, que eu sei que excede todo entendimento humano. Eu entrego os meus relacionamentos nas suas mãos. Cure as feridas que outras pessoas deixaram em mim. Me dê coragem para amar de novo, sem medo que já passou. Eu entrego o meu propósito nas suas mãos. Revele o que ainda está escondido em mim. Me mostre o caminho, um passo de cada vez, e me dê coragem para caminhar nele. Senhor, renove a minha fé. Tire de mim o desânimo que tenta me convencer de que orar não adianta. Me dê forças para continuar clamando, mesmo quando a resposta demora, porque eu sei que o Senhor ouve cada palavra que eu digo. E eu entrego. Senhor, cada oração antiga que eu já fiz tantas vezes e ainda não vi resposta, eu creio que o Senhor não esqueceu de mim. Eu creio que o Senhor está indo adiante, preparando o caminho, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro. E eu escolho esperar com fé, sabendo que, quando a porta se abrir, eu vou saber, sem sombra de dúvida, que foi o Senhor quem abriu. Em nome de Jesus. Eu oro. Amém. Antes de fechar essa oração, eu quero te lembrar de uma coisa importante. Enquanto a porta ainda não abre completamente, existem outras coisas na sua vida pelas quais você pode agradecer hoje. O fôlego que você tem agora, as pessoas que ainda estão ao seu lado, as pequenas respostas que já vieram, mesmo antes da grande. Agradecer no meio da espera. Não é fingir que está tudo bem, é lembrar a si mesmo de que Deus já provou várias vezes que é fiel, mesmo quando o tempo dele parece mais lento do que o nosso. Eu creio, com toda a certeza do meu coração, que alguma coisa mudou agora em você. Talvez não tenha mudado ainda na sua circunstância, mas mudou dentro de você. Mudou a forma como você está esperando. Você não está mais esperando com medo. Você está esperando com fé, sabendo que Deus já está em movimento a favor da sua vida. Eu declaro, mais uma vez, sobre a sua vida. Toda a porta de bronze que parecia impossível de mover vai ceder diante da presença de Deus. Todo ferrolho de ferro que prendia o seu avanço está sendo despedaçado agora, nesta oração. Os caminhos tortos da sua história estão sendo endireitados, um a um, no tempo de Deus. E você vai saber, com toda a certeza, que foi o Senhor quem fez isso. Porque Ele te chama pelo teu nome e Ele nunca esqueceu de você. Nem por um instante. Eu quero que você repita essa declaração comigo mais uma vez, agora com ainda mais convicção. Porque a segunda vez que declaramos uma verdade é sempre mais forte do que a primeira. Deus vai adiante de mim. Ele endireita os meus caminhos tortos. Ele quebra as portas de bronze que me prendiam. Ele despedaça os ferrolhos de ferro que me detinham. E Ele me dá os tesouros que estavam escondidos, para que eu saiba sem sombra de dúvida que Ele é o Senhor. Guarde essa palavra. Volte a ela sempre que o desânimo tentar te convencer de que nada vai mudar, porque a promessa não depende do seu sentimento no dia. Ela depende do caráter de Deus. E o caráter de Deus não muda. Se essa palavra
tocou o seu coração hoje, eu quero te pedir duas coisas simples. A primeira é que você deixe o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda outras pessoas que também estão esperando uma porta se abrir a encontrarem essa oração. A segunda é que você se inscreva neste canal, para que a gente continue caminhando junto, em oração, semana após semana, até vermos essas portas se abrindo, uma a uma, na sua vida. Que a paz do Senhor continue com você, agora e sempre. Que você saia dessa oração diferente de como entrou, com a certeza de que nenhuma porta de bronze é grande demais para o Deus que te chama pelo nome. Deus vai adiante de você. Confie nisso e caminhe.